que repercutiu muito no final de semana, que foi a questão dessa confusão, né, que a mídia tratou como um bolsonarista, né, simplesmente porque o rapaz tinha alguns postos de apoio ao presidente Bolsonaro, então deram amplo destaque a isso, querendo associar esse cidadão ao presidente Bolsonaro, e a gente sabe como eles são criminosos, como eles sabem fazer muito bem, tem a mídia na mão para tentar desgastar a imagem do presidente, e muitas versões, muitos fatos, né, acabaram aparecendo aí. Então vou ler aqui a primeira notícia, que diz o seguinte: vídeo desmonta narrativa e mostra que tesoureiro do PT jogou pedras e iniciou confusão antes de tiroteio em festa lulista. Então, essa é uma das narrativas que nós temos aqui para discutir, né, que alguns disseram que ele entrou lá de maneira descabida, com um revólver na mão, e dizendo que aqui é Bolsonaro e saiu matando todo mundo, queria matar todo mundo, né? Um absurdo. A gente sabe como eles trabalham muito bem, e já apareceu uma nova versão do fato. Tem, inclusive, um vídeo aqui que nós vamos mostrar para vocês agora. Alan, perdão a interrupção. Só para mostrar o vídeo tranquilo. Que ele recebe a pedrada, né? O carro recebe pedradas antes do fato que a mídia narrou. Ele está manobrando, né? Vai fazer a saída. Aí. Vou pedindo aos nossos amigos da audiência, do chat, que já compartilhem. Chegou, gosta da transmissão, por isso sempre volta. Já curte para você não esquecer e já compartilha. Leva para mais pessoas. Copo de cerveja, né, jogado, arremessado no carro. Esse é o momento das agressões, ó. Tá com a pedra. Olha lá. Então, uma versão bastante diferente daquilo que a mídia anunciou precipitadamente, né? Depois que eles desgastam a imagem, né, aí eles revêem as coisas e volta tudo. Diogo, você disse que tinha alguns relatos aí sobre esse caso, né? Eu queria que você falasse para a nossa audiência aqui. Tenho sim. Ontem eu tive uma conversa com o jornalista Bosco Foz, de Foz do Iguaçu. Ele tem uma reportagem, inclusive no canal dele, em que ele mostra no começo da sua história, nas horas de um áudio de pessoas que estavam na festa e narram uma história completamente diferente do que a imprensa tem relatado. São detalhes que deixam claro que o caso não é político, mas é uma briga passional que poderia ter sido ocasionada por qualquer outro motivo, né? Poderia ser por futebol, por preferência musical, sei lá. O que desencadeia o ato violento é uma discussão passional. O relato é de que a esposa do policial penal seria amiga da esposa do tesoureiro petista. E ela foi convidada a frequentar a festa de aniversário dele. O marido foi levar a esposa à festa com o filho, então isso já desmonta toda a narrativa de que ele passou na frente e entrou armado por ser bolsonarista, né? Porque ninguém passa na frente armado e desce com a esposa e o filho de colo. Então ele foi levar a esposa e o filho para a festa de aniversário. Quando chegou lá, se deparou com a decoração petista e disse para a esposa: vamos embora, você não vai ficar aqui, né? Você não vai permanecer nesse evento. E aí teria se aproximado o tesoureiro do PT, da discussão entre marido e mulher, para entender o que estava acontecendo, disse: você nem é convidado, não era para você estar aqui. E ele falou: vocês são um bando de ladrão, aquela coisa toda. Rolou aquela discussão e o tesoureiro do PT teria jogado cerveja, um copo de cerveja na cara do policial penal. Isso é o que está no relato do áudio da pessoa que estava na festa. E aí eles trocaram ofensas e o policial penal disse que retornaria. Né? Disse que foi muito humilhado, jogou a cerveja no rosto, ofendeu bastante, aquela coisa toda, trocaram ofensas e ele sai rapidamente. Aí é aquela cena que você acabou de mostrar, depois que ele sai manobrando o carro, o tesoureiro petista ainda vem atrás e taca lá a pedra que você viu. Esse é o relato. Aí ele vai para casa, deixa a família, o que tudo indica, e retorna armado.
retorna armado e o tesoureiro do PT também armou-se. A cena seguinte, que tem as imagens, está lá na reportagem, é da troca de tiros. O policial penal entra no evento com a arma em punho, disparando contra o petista, que puxa a arma e dispara de volta e os dois caem baleados. Essa é a ocorrência. Portanto, claramente ela se deflagrou a partir de uma discussão da passionalidade. Não houve um ato de ódio, de intolerância em que alguém mata alguém por ser petista. Houve uma discussão, né, acalorada que terminou em troca de tiros. É esse o caso. Bom, Canuto, eu vou ler aqui o trecho da notícia para você comentar, porque ela diz o seguinte: nas imagens é possível ver que o petista já sai descontrolado do lugar onde acontecia sua festa com o tema Lula. O tesoureiro do PT já sai atirando pedras contra o carro. Isso demonstra a narrativa de que houve agressão apenas por uma parte, ou seja, antes, né, do ocorrido, porque a imprensa canalha, ela só propagou, só mostrou, né, o cara entrando dentro do salão com uma arma, mas ela não mostrou os fatos anteriores. Então, os fatos mostram que o cara, o dono da festa, o aniversariante, saiu, como nós vimos no vídeo aqui, para fora, tacando pedras, cerveja no carro, agredindo o cara, que provavelmente, né, se sentiu humilhado, como o Diogo disse. Claro, nada justifica, é bom deixar claro aqui, nada, absolutamente nada justifica você pegar uma arma e matar uma pessoa por causa de uma discussão. Nada. Mas é bom lembrar que a mídia é canalha, né? Essa mesma mídia que há poucos, talvez não tenha um mês ainda, né, que nós vimos aqui o caso do segurança no shopping Vila de Mol, aqui na Barra da Tijuca, que foi morto, esse sim, por bandidos esses que a esquerda defende. Você não viu nenhuma mobilização na TV, você não viu nenhuma mobilização dos artistas. Por quê? Porque era um pai de família, era uma pessoa decente, honesta. Então esse cara não tinha partido político, né, pelo menos que se mostrou, não era de esquerda. Então, se você não é de esquerda, se você não é do grupo deles, não existe mobilização. Já nesse caso aqui, como o cara era Lula, era de esquerda, então eles rápido criaram uma narrativa, criaram um cenário e disseram: bolsonarista mata apoiador de Lula, né? Sem investigar nada antes, de maneira irresponsável. E aí, aos poucos, os fatos foram se mostrando diferentes, vídeos foram chegando, relatos de pessoas que estavam lá foram chegando. Volto a dizer, nada justifica uma ação como essa. Nada, absolutamente nada. Nós somos pró-vida, nós somos cristãos, nós queremos sempre e lutamos e defendemos sempre a vida. Mas não se pode cair em casca de banana dessa mídia corrupta, canalha, dessa esquerda que quer transformar esse homem numa Marielle. Isso é o certo. Eles vão tentar usar o corpo desse homem como a Marielle, como eles fizeram, politizando a coisa e tentando colocar na conta do presidente. A 123 Milhas quer te ajudar a ir mais longe. Além das passagens com até 50%, Bolsonaro, como fez a maioria dos veículos de comunicação ontem, né? E a gente já falou aqui de outros casos, como o caso de Celso Daniel, Toninho e tantos outros que morreram e que ninguém deu destaque. É bom lembrar também que o Marcos Valério, há poucos dias, foi publicada a sua delação, onde falou sobre as mortes que ocorreram no PT, o dossiê que tinha na mão de Celso Daniel. A mídia não dá destaque a nada disso. Mas bastou alguém dizer, é um bolsonarista, pronto. O mundo caiu, ninguém investiga fato, ninguém procura saber o que realmente aconteceu e já sai atirando para tudo quanto é lado, tentando, na verdade, atingir o presidente Bolsonaro. Não tem nenhum deles preocupado com a vida desse homem que morreu. Na verdade, o que eles querem é colar, o que eles querem é colocar a culpa desse episódio no presidente Bolsonaro. Vejam que absurdo que nós estamos vivendo diante de uma imprensa rasteira, baixa, canalha, que quer colocar um fato completamente isolado, que não tem nada a ver com o presidente, no colo do presidente. Sim, Alan, uma coisa, aliás, Diogo, você apurou lá com o Bosco Foz, aliás, minha saudação ao meu amigo Bosco Foz,
Quem puder, siga o canal dele. Esse é um jornalista sério, associado da OJB, da Ordem dos Jornalistas do Brasil, né? E, Diogo, na conversa que você teve com ele, está confirmado que o petista também era policial? Ele chegou a comentar isso aí? Olha, eu não vou afirmar com certeza porque eu não me recordo, não foquei nessa informação. Tá. É bom lembrar só, Canuto, te dar um dado, que esse cidadão que fez o aniversário, que infelizmente morreu, ele foi, inclusive, candidato a vice-prefeito da cidade agora, em 2020, né? Então, ele tinha uma ligação muito forte com o PT, além de tesoureiro, também foi candidato a vice-prefeito. Tá. Porque correu na internet, na imprensa, né? Só que não dá para confiar no que sai na velha imprensa, né? Então, a gente não sabe se ele também era aqui, a Associação dos Peritos Criminais Federais. Então, acho que ele era perito da Polícia Federal, pelo que tá falando aqui. Né? A esposa dele trabalha na Polícia Federal. A esposa do petista é da Polícia Federal, pelo que eu pude apurar, né? Mas ele eu não tenho certeza. A primeira coisa é isso, para não dar, nesse caso, para colocar desarmamento na história, que esses hipócritas já vão chegar falando, desarmamento. Se os dois eram policiais, os dois teriam porte de arma com ou sem campanha de desarmamento, com ou sem tudo isso, por serem policiais. Então, ainda que todo o desarmamento do PT estivesse implementado, não evitaria esse tipo de coisa, que os dois teriam porte de arma de qualquer jeito. Né? A não ser que... Acho que o Canuto travou. Bom, Diogo, vai comentando. Vou emendar meu comentário aqui enquanto o Canuto estabiliza. Eu vou colocar um outro aspecto, esse do armamento, eu vou deixar o Canuto tocar. Só até estabilizar sua conexão, Canuto. Eu vou pegar outro ponto, você já segue na questão do armamento. Olha, o ponto que eu quero colocar para essa notícia é o seguinte. Então, esse caso é um crime político. Isso é o que a mídia está vendendo. Primeiro que, de cara, não tem suspeito na história, já é assassino. Quer dizer, no caso do Rio de Janeiro, era o suspeito, né? Suspeito de assassinato. Né? No caso, imagens por vezes em que o sujeito... No próprio caso do Shinzo Abe, né? Shinzo Abe foi assassinado, a imagem mostra ele sendo assassinado, o sujeito é réu, confesso, foi preso em flagrante e a imprensa podre coloca como suspeito. Mas nesse caso, já virou assassino. É assim que está a manchete. Segundo ponto é que já se tem convicção de que é um caso de crime político, muito embora, como acabei de mostrar, os relatos reais, e qualquer jornalista sério teria apurado isso, parabéns ao Bosco Foz, tomou a iniciativa de fazer um trabalho de jornalista e não de militante, já teria apurado que trata-se de um crime passional, que poderia ter sido cometido até com cabo de vassoura, com a faca, sei lá, né? Enfim. E não de um crime político. Portanto, embora seja muito lamentável e nada justifique, é um crime comum, é um crime de passionalidade, não um crime político. Agora, é engraçado que no caso do Celso Daniel, por exemplo, em que tem inúmeros elementos de um caso programado, né? O sujeito foi arrancado dentro do carro, não roubaram nada, torturado e morto no meio do mato, tinha, segundo as palavras do Marcos Valério, dossiê, várias testemunhas foram assassinadas depois. Este caso, não. Este caso foi tratado como um crime comum. É engraçado que o Adélio, ex-servente de pedreiro, com assinatura no gabinete do PSOL, no Rio de Janeiro, na data em que deu a facada no, então, líder para a cadeira presidencial Jair Messias Bolsonaro, que foi atendido por advogados caríssimos que chegaram de jatinho antes que a notícia fosse vinculada, advogados que relataram ter recebido dinheiro de veículos de comunicação. Esse é um crime comum de um lobo solitário. Esse é o caso. Isso evidencia o que é a imprensa. Então a gente tem que saber como responder a esse tipo de atrocidade jornalística, se é que dá para a gente chamar de jornalístico. Esse é o ponto. Não há crime político. Há um crime passional, né? E há tentativa de politizar a violência para aqueles que não são violentos. Não há registro de violência vinda da direita, seja em manifestação, seja em embate direto público, qualquer que seja a esfera, desde a individual à coletiva, nós não temos relatos e boletins de ocorrência de violência proveniente da direita, apenas da esquerda. São crianças que batem em idosos, são manifestações que põem fogo em patrimônio público. Nós não temos manifestações violentas advindas da direita. O que a gente está vendo agora é uma campanha de demonização, tentando criar a percepção de uma direita violenta. E a gente tem que saber como responder a isso. Violentos são eles. E aí, né, Canuto, tem aqui também uma outra notícia que diz o seguinte:
Mulher de guarda petista não teve pistola apreendida para perícia. Pamela Suelen Silva, viúva do guarda municipal Marcelo Arruda, não entrou no rol de testemunhas do boletim de ocorrência, nem teve sua pistola apreendida para perícia. Como mostramos, a esposa do guarda municipal, segundo o boletim de ocorrência, teria mostrado o próprio distintivo da Polícia Civil para Guaranho, autor dos disparos que mataram Arruda. O guarda municipal de 50 anos morreu depois de ser baleado na própria festa de aniversário. Ou seja, mais um outro fato aqui que a imprensa também não noticiou, né? Ou seja, na verdade, então, o Marcelo, o petista, né? O petista do aniversariante, ele era guarda municipal, a mulher dele era policial civil, né? E o outro, o que teria chegado com a mulher e com os filhos, ele é policial penal federal. Policial penal federal, né? Ou seja, 3 policiais, né? 2 policiais, um guarda civil, mas também agente de segurança, todos com porte de arma, ou seja, não tem questão de desarmamento na história. O ponto que eu queria colocar aqui é a atitude da imprensa, né? Você vê como a imprensa não está preocupada em informar o que aconteceu. O trabalho do jornalista é fazer o que o único jornalista que fez um trabalho decente jornalista foi o Bosco Foss, que atua na internet, não atua na velha imprensa. Foi lá, apurou, houve um lado, houve o outro, e dá ali os fatos que ele conseguiu apurar para que o público forme a sua opinião. A velha imprensa não está preocupada em informar para você formar a sua opinião. Ela está preocupada em controlar a sua opinião. Então ela está querendo induzir você a pensar isso ou pensar aquilo. Fazer o que eles chamam de narrativa. Contar história. Em inglês você até fala assim, né? I have a story to tell.